Felipe Bruno foi conhecido como Giordano Bruno. Foi filósofo, astrônomo e matemático. Nasceu na cidade de Nola, uma província localizada em Nápoles, Itália, no ano de 1548. Seus pais foram Joano e Frausila. O nome Giordano lhe foi dado quando ingressou no convento de São Domingo, mesmo convento em que foi ordenado sacerdote em 1582. Esse lindão aqui, ó, que parece até o meu primo, é ele, tá? Olha aqui a cara do história. Seu percurso. Giordano Bruno começou a ter muitos problemas com superiores ainda no convento. Em 1567 foi iniciado um processo contra Giordano por insubordinação, porém esse foi logo suspenso. A grande visão de Bruno e sua percepção de erros de pensamento intelectual da época em que ele via fazendo, em 1586 tiveram de sair de Nápoles para Roma, pois estavam sendo perseguidos. Depois teve de fugir novamente, porém o destino dessa vez o levou à Suíça, onde frequentou locais calvinistas. Passou-se pouco tempo para concluir que o pensamento sobre teologia que tinham os protestantes eram tão retrógrados quanto os dos católicos. Em 1579, Bruno mudou-se para a França e poucos depois de chegar atraiu a simpatia do rei Henrique III. Na década seguinte, Giordano mudou-se para a Inglaterra, porém entrou em conflito com os professores de Oxford. Voltou por curto tempo para a França, mas logo depois foi para a Alemanha, protestante, onde viveu com luteranos. Recebeu então um convite para ensinar as artes combinatórias e sei lá o que ao veneziano Giovanni Monesco. Giordano aceitou o convite e foi para a Itália em 1591. Giordano aceitou o convite e foi à Itália em 1591. Neste mesmo ano, Mocenigo se decepcionou com Giordano, pois desejava que ele lhe ensinasse a arte da magia, com a finalidade de adquirir através da magia riquezas e poder. Como Giordano se recusou a ensiná-lo, Mocenigo o trancou em um quarto e o denunciou ao Tribunal de Inquisição. No ano de 1591 começou o processo de Giordano. Em 1593 ele foi transferido a Roma, onde se deu continuidade ao processo. As principais acusações contra eles eram as seguintes: defender a tese do astrônomo alemão Johannes Kepler, que a Terra girava em torno do Sol, defender o uso da magia, defender que Jesus Cristo não fez milagre algum, e sim magia, pregar que todos progrediam, sendo que até os demônios eram salvos, acusar a Igreja de promover ignorância de seus fiéis, para que esses permanecessem como asnos, burros. Foi condenado. Depois de diversas tentativas de convencê-lo a se retratar sobre suas teses mais revolucionárias, Giordano Bruno foi condenado à fogueira em 16 de fevereiro de 1600, sob acusação de heresia e por seu pensamento e suas ideias irem contra a Igreja Católica. Segundo historiadores, ao ouvir sua sentença, Giordano Bruno disse a seus algozes: "Vocês pronunciaram essa sentença contra mim, depois de diversas tentativas, com um medo maior de que eu sinta de recebê-la." Giordano Bruno morreu, mas não renegou seus pontos de vista. Sua morte acusou um movimento pela liberdade de pensamento na Europa. Em algumas das suas frases: feliz na tristeza e triste na alegria. O tempo tudo tira e tudo dá. Tudo que se transforma, nada se destrói. Que ingenuidade pedir a quem tem o poder de mudar o poder. É a prova de uma mente inferior, ou deseja pensar com as massas ou com a maioria somente porque a maioria
é maioria. A verdade não muda, porque é ou não é acredita por uma maioria das pessoas. E por último, todo amor deveria do ato de ver. O amor inteligível do ato de ver inteligivelmente e sensivelmente, tá?